Olá, graça e paz. Eu sou seu amigão, Pastor Xavier. Estamos trazendo para você agora mais um testemunho impactante para Deus falar com você e vai mudar a sua vida. Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. Vamos ao testemunho impactante, fenomenal. Vou começar a contar o meu testemunho. Não vou detalhar todas as minhas maldades como feiticeira, porque o propósito do meu testemunho é trazer edificação para as suas vidas. O que me influenciava para entrar no mundo da magia? Primeiro, foram os desenhos animados. Depois, quando fiquei adolescente, foram os filmes de bruxaria. Na minha juventude, começou a despertar um desejo de ser feiticeira. Tudo isso, influenciada por aquilo que os meus olhos assistiam. Uma amiga minha, usada pelo diabo, convenceu-me a entrar na feitiçaria. Comecei a realizar pequenos sacrifícios de animais pequenos, como ratos, pássaros, gatos pretos, até sacrificar crianças desaparecidas. Comecei a ler muitos livros que falavam de ocultismo. Pegava livros na biblioteca. Me aprofundava, comprava livros satanistas. Eu estava disposta a ser uma bruxa. Comecei a ter insônia, via vultos. Ouvia vozes no meu quarto. À meia-noite, alguém chamava pelo meu nome. Eu me levantava da minha cama. Abria a porta da minha casa. Meus pais ainda dormindo. Ouvia passos, barulhos de portas se abrindo. Alguém chamava o meu nome. Eu saía para o quintal da minha casa, e ouvia apenas uma voz. Mas não via ninguém. E começava a falar com ela. Foi assim que eu comecei a falar com os demônios. No dia seguinte, contei para os meus pais. Eles não acreditaram. Me levaram em um psiquiatra, e não acusava nada nos exames. Nenhuma alteração mental. Quando o problema é espiritual, não adianta recorrer aos médicos. Depois da reação dos meus pais, eu resolvi não contar mais nada para eles. Era tudo em vão. Ao completar a maioridade, falei para os meus pais que iria morar sozinha. Eu não queria morar com eles, pois todas as atividades malignas que eu queria realizar, eu não podia fazer perto deles. Eu queria me evoluir, me tornar uma grande feiticeira. Para isso acontecer, eu precisava de privacidade. Eu sempre fui uma pessoa disciplinada. Eu procurava fazer tudo aquilo que os livros mandavam. Tudo isso me ajudou futuramente a ser uma serva de Deus, praticante disciplinada pela palavra de Deus. 3 anos se passaram. As minhas experiências se tornaram mais íntimas com os demônios. Morava perto de matagais e longe de comunidades, para ter liberdade de fazer meus sacrifícios de sangue e os meus rituais. Cheguei em uma fase em que eu podia ver os demônios cara a cara, e conversar com eles. Se apresentou para mim, o demônio dos cosméticos. Ele disse: Eu tenho inventado variedades de cosméticos desde os tempos antigos. Minhas atividades começou no Egito, e agora invento cosméticos em alta linha na ciência. Tenho feito isso para a sedução de homens. Quem compra meus cosméticos, me dão legalidade para trabalhar em suas vidas. Se apresentou para mim, uma entidade maligna terrível. Ele é o responsável pelas falsas curas. Esse demônio fez um pacto comigo. Ele me ungiu para realizar todo tipo de operações de sinais. Eu tinha uma escola de bruxas, onde eu ensinava os meus alunos a praticarem magias. Esse demônio operador de sinais e maravilhas, fazia grandes sinais de cura na minha escola. Várias pessoas com enfermidade, problemas financeiros, sentimentais, me procuravam para a solução de seus problemas. O demônio sabe do ponto fraco de cada pessoa, e usa isso como uma arma para enganar.
Eu também ungia vários alunos meus com unções malignas, passando autoridades e também entidades auxiliares. Alguns pastores, bispos e apóstolos ouviam as pessoas comentarem sobre mim, que eu tinha autoridade das trevas. Eu imaginava que esses líderes reagissem opostamente à minha pessoa, já que a luz não combina com as trevas. Eles me procuraram e me pediram poderes do ocultismo. Eles não tinham os dons do Espírito Santo, por não viverem uma vida santa. Queriam operar sinais e maravilhas em seus ministérios para a quantidade de membros crescer e atrair um maior número de pessoas. Eles são ambiciosos. Queriam lucrar muito dinheiro. Eu não acreditei que esses homens vieram até a mim compactuar, pedindo autoridade e poderes das trevas. Eles estavam dispostos a pagar o quanto eu quisesse, para ganhar uma parte dos meus poderes. Eles diziam que valia a pena gastar para ter o retorno. Eu acreditava que todos os evangélicos seguiam o seu Deus fielmente. Porque nós, do mundo da feitiçaria, seguimos os nossos deuses fielmente por termos grande temor em sermos mortos por espíritos maus. Já os evangélicos traem o seu Deus, fazendo pacto com o diabo. Eu coloquei as minhas mãos naqueles homens e passei a minha unção maligna. Meses depois, eles voltaram para me dizer que as suas igrejas estavam cheias e que eles estavam operando grandes sinais. Eu derramei uma poção mágica de ervas na cabeça desses homens. A mesma entidade que andava comigo e opera sinais, agora estava acompanhando esses irmãos. Esses demônios têm pacto com esses irmãos, em troca de suas almas. Eu vendi autoridade para muitos ministros do Evangelho. Só na minha cidade, mais de 50 receberam as minhas unções. Os demônios apareceram na minha casa e se apresentaram a mim, dizendo que precisavam de mim e dos meus serviços. Apareceu uma entidade da moda. Esse demônio tem o poder de seduzir homens. Se apresentou na forma feminina. Outro demônio apareceu para mim. Ele é do vento. Fazia tempestades sobre os mares, redemoinho nas águas para naufragar navios. Causava vendavais, tufões, furacões, ventanias fortes derrubando casas. Tudo isso tem matado milhões de pessoas. João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Esse demônio trabalha nos ares e tem asas. Ele ajunta grande corrente de ar para provocar desastres, arrancando árvores, derrubando casas e arrastando tudo que está à sua volta. Depois se apresentou a mim, o demônio das águas. Ele causa desastre nos mares, afoga pessoas nas águas, produz correntezas fortes para arrastar pessoas e barcos, causa tsunamis, maremotos. Depois se apresentou a mim, o demônio do rancor. Ele fazia as pessoas ficarem amargas e a não perdoar o próximo. Depois se apresentou o demônio do olho gordo. Ele jogava feitiço nas pessoas que eram vítimas de mal olhado. Depois se apresentou o demônio da paralisia, que tira o movimento do corpo das pessoas. Veio o demônio pesadelo. Ele não deixa a pessoa dormir, e causa insônia, e às vezes, sufoca também, e faz o homem sonhar que ele está tendo relações sexuais com mulheres. Esses sonhos parecem reais, e tira toda a energia física no dia seguinte. A pessoa amanhece cansada. Esse demônio entra no sonho, e faz também as mulheres sonharem que estão tendo relações sexuais com homens. Esse demônio é hermafrodita, tem 2 sexos. Pode ser uma mulher para o homem, e pode ser um homem para a mulher. Isso só acontece com pessoas que não têm Jesus, ou até mesmo com crentes fracos espiritualmente, ou vive uma vida de pecados. Eu digo que a importância das orações noturnas antes de dormir é essencial em nossas vidas. Quando eu ainda era solteira, tive relações sexuais com esse demônio. Ele não apareceu no sonho como ele faz com outras pessoas.
Ele se materializou para se deitar comigo. Isso só acontece com bruxas, que sobem um alto nível de feitiçaria. É somente para patamares altos. Eu já tinha mais de 10 anos de atividade. Leva muito tempo para conseguir essa aberração. Hoje, eu tenho vergonha de dizer isso. Eu só quero revelar que os demônios são reais. Quanto mais a pessoa se envolve no ocultismo, mais intimidade elas têm com os demônios. Eles vão ficando cada vez reais. A pessoa acaba trazendo esses espíritos do mundo espiritual para o seu mundo físico. Eles acabam fazendo parte de sua vida. Depois se apresentou a mim, o demônio da heresia e da mentira. Ele se apresentou como o anjo das igrejas, título que pertence aos pastores. É o que diz na carta às 7 igrejas do Apocalipse. Ele inventava novas religiões que não têm Jesus. Incitava pastores a contaminar o evangelho. Usava teólogos para inventar teologias mentirosas. Fazia os mestres criarem heresias em seus ensinos. Os doutores da teologia torciam a palavra de Deus em mínimos detalhes para confundirem os irmãos. Esses demônios convenciam os líderes a desmentir a palavra. Aquilo que antes era pecado e abominação para Deus, na visão desses pastores já não eram mais pecados. Esse demônio da apostasia causava confusão teológica e procurava pequenos espaços para entrar dentro da igreja através do falso ensino, para trazer confusão espiritual na mente dos irmãos e contaminar o corpo de Cristo. Esse demônio vinha na forma de anjo. É o que diz na palavra, que Satanás se transfigura em anjo de luz. A sua forma de anjo na igreja significa o engano. Depois se apresentou o demônio rondador de mente. Ele deixa as pessoas loucas, sem memórias. Ele enfraquece a sua capacidade de pensar. A maioria das pessoas que estão internadas nos manicômios são de causas espirituais. Esse demônio aparece para essas pessoas e perturba até elas enlouquecerem e serem internadas. Esse demônio é o espírito de loucura e tem feito muitos virarem moradores de rua e desaparecerem de suas casas. Depois se apresentou o demônio que muda os corações. Ele coloca dureza, dúvida e incredulidade nos corações humanos. Depois veio o demônio do câncer. Ele mata as pessoas que fazem pacto com ele. Pessoas que vão em busca de riquezas, fama e reconhecimento, fazem pacto com essa entidade. Quando termina o prazo, esse demônio coloca câncer na pessoa. Ela faz vários exames, quimioterapia, mas não tem jeito. Porque o câncer é um pequeno demônio que se aloja dentro da pessoa, e suga toda a sua saúde, e se alimenta do sangue e de seu sofrimento. A pessoa morre quando o câncer é espiritual. Outro demônio veio. Ele causa doenças cardíacas que leva a pessoa à morte. Veio também a mim, o demônio que causa doenças incuráveis. O demônio da convulsão, que causa epilepsia, e causa morte através das drogas. Apareceu também a mim um demônio familiar, que coloca a frieza no relacionamento, fazendo os casais dormirem em camas separadas. Fazia o marido ter nojo da mulher e a mulher do marido, causando o divórcio. Ele se instala nos lares, para provocar conflitos entre pais e filhos, irmão contra irmão, fazia divisões dentro dos lares. Agora entendo o quanto é importante a família orar dentro do seu lar. E também visitar os lares daqueles que estão fracos e orarem. Hoje eu tenho um grupo de irmãos que me ajudam a visitar os lares, fazendo oração na casa daqueles que estão fracos espiritualmente. O demônio da divisão também se apresentou. Ele faz os irmãos tropeçarem, causa divisões dentro das igrejas, cria grupos, forma partidos, racha a igreja, produz contendas. O demônio do temperamento forte se apresentou. Ele agita as pessoas para brigarem com outras pessoas por qualquer coisa. Se apresentou a mim uma mulher linda, um demônio sensual da lascívia e também da sensualidade.
Ele faz as modelos desfilarem em passarelas, usar a sua beleza e posar com seus corpos, fazendo muitos se admirarem pela beleza do corpo. E incita a fazerem cirurgias plásticas. Outro demônio me apareceu. Tinha a aparência de crocodilo. Ele mudava de cor igual a um camaleão. Uma hora, ele estava com a sua cor natural, outra hora, ficava verde. Ele se camuflava em homem. Depois virava mulher. Passava por várias transformações. Ele me disse: sou o demônio do homossexualismo e lesbianismo. Eu mudo a mente da mulher, faço ela pensar que é homem, e mudo a mente do homem fazendo ele pensar que é mulher. Minha mudança de cor é a minha camuflagem para confundir as pessoas. Eu faço mulheres pensarem que as lésbicas são homens, para sentirem desejos de se relacionar. Também faço o homem pensar que os afeminados são mulheres para terem um relacionamento. Eu inverto a natureza de Deus. Faço as pessoas fazerem orgias, sexo anal e oral. Eu entro dentro da igreja. Os pastores não têm autoridade para me expulsar. Os homossexuais vão para a igreja e não conseguem se libertar. Eu sou feroz. Ninguém tem autoridade divina para me expulsar. Não agradam ao seu Deus. Não vivem o Evangelho. Irmãos, eu estive do lado das trevas. Eu sei o quanto esses demônios são perigosos, astutos e cheios de armadilhas. Eles entram por pequenos espaços que os crentes abrem em suas vidas. Se apresentou a mim, o demônio da lepra. O demônio da cegueira espiritual veio a mim, e me disse: tenho cegado o entendimento de muitos sábios, muitos teólogos, escritores de livros evangélicos, livros de seitas e religiões. Tenho cegado grandes pastores, fazendo eles não crerem completamente na Bíblia e rejeitarem versículos importantes de exortação e santidade. O demônio da decepção apareceu e me disse: eu levo as pessoas a jogarem as suas vidas na sarjeta. Faço elas virarem moradoras de rua e se viciarem em drogas por causa das decepções. Outro demônio veio a mim. Ele é o espírito da escuridão. Ele faz as vidas espirituais se escurecerem, através de uma pequena mentira dentro do Evangelho. Outro demônio veio a mim. Ele é o espírito da ambição, cobiça, vanglória e riquezas. Ele que mancha o coração do homem com esses desejos. O demônio da perversão espiritual me apareceu, e me disse: eu faço pessoas boas ficarem malvadas. Inverto valores. Os que fazem o bem, eu faço eles fazerem maldades. Os bons costumes, faço ficarem mal. Faço o positivo virar negativo. O demônio da pedofilia apareceu para mim. Ele colocava desejos nos adultos, de querer fazer sexo com crianças, e também colocava desejo nas crianças, de querer fazer sexo com os adultos. Veio o demônio vampiro. Eu ofereci para ele muito sangue de animais, pessoas, e até o meu. Quando estava subindo de nível, fiz um corte no meu braço. Esse demônio incorporou em uma aluna minha, e sugou grande quantidade de sangue. O propósito desse demônio é sugar as vidas espirituais de muitas pessoas, levando a depressão, loucura e suicídio. Outro demônio se apresentou. É a entidade que se alimenta de sentimentos negativos como rancor, ódio, amargura, depressão, estresse e todos os tipos de sentimentos ruins. Ele se alimenta desses sentimentos e fica forte para poder jogar a pessoa na sarjeta. O demônio da pornografia apareceu com o formato de uma mulher sedutora. Ele tem o propósito de viciar pessoas através de sites e filmes pornográficos. O demônio da terra veio a mim. Ele é o responsável pelos terremotos, enchentes, deslizamentos de terra, erupção de vulcões. Eles têm matado milhões de pessoas em todo o mundo. Outro demônio apareceu para mim. Ele se chama Erro, e fazia muitos errarem. Ele influencia o pecado. Outro demônio veio a mim.
Ele é a entidade dos assassinatos. Ele fazia uns matarem os outros, por coisas banais. Outro demônio se apresentou. Ele é a entidade que gera ciúmes entre os casais, entre irmãos da igreja por causa de cargos, entre famílias, fazendo o irmão sentir ciúmes do outro irmão, por causa dos pais. O demônio da floresta se apresentou a mim. Ele recebe todos os pactos, sacrifícios e oferendas dentro da floresta. Ele usa o homem para destruir a natureza. O demônio da perversão sexual se apresentou a mim. Ele faz as pessoas fornicarem, e outras caírem em adultério, e incita a traição. O demônio do aborto, ele incentiva o aborto e causa grande mortalidade infantil. O demônio dos palavrões e insultos se apresentou a mim, e disse: pessoas que procedem assim, dão legalidade para eu entrar em suas vidas. O demônio da mente veio até a mim. Ele coloca maus pensamentos na cabeça, más intenções, fazia as pessoas serem desonestas. Veio o demônio mirim. Ele visita o ventre da mulher grávida, e fica esperando a criança nascer para trabalhar na vida dela, e desencaminhar futuramente a alma dela. Quando a criança nasce, é importante criar ela nos caminhos do Senhor, como o profeta Samuel foi criado e ensinado. O demônio do cadáver veio a mim. Ele usa as pessoas para se alimentarem de cadáver, praticando a necrofagia. Também incita as pessoas a sentir desejos por cadáveres e ter relações sexuais com pessoas mortas, praticando a necrofilia. O demônio da transmutação veio a mim. Ele transforma elementos químicos em outro elemento. Ele muda a matéria em outra matéria. Ele tem o controle sobre aquilo de que é feito a matéria, e conseguia alterar a matéria facilmente. Ele transforma uma coisa em outra. Ele não pode criar algo do nada. Somente Deus é o Criador. Mas esse demônio pode pegar algo criado, e transformar em outra coisa. Eu falo isso, porque ele transformou a água em vinho, mudando a cor da água, alterando o seu gosto. Depois que esses demônios se apresentaram, veio um grande líder até mim. Ele disse: tenho uma missão para você. Eu disse que estava disposta a fazer essa missão. Ele respondeu: eu quero você dentro das igrejas. Engane seus líderes. Não se preocupe, eles não têm autoridade, não assustam. Vivem em pecados, não têm dom de discernir aquilo que é de Deus, e aquilo que é nosso. Eu disse: eu entrarei com você dentro das igrejas, com uma entidade. Eu perguntei: qual é o seu nome? Ele respondeu: aqui na terra me chamam de Libras. Eu causo falsas profecias, falsas visões. Faço as pessoas entrarem em êxtase espiritual, fazendo eles se sentirem bem. Sendo assim, eles acharão que é o Deus deles. Depois, apareceu um demônio que ardia em fogo. Ele se aproximou de mim, e pude sentir um grande calor. Ele tinha grande autoridade para selar as pessoas e batizar. Esse demônio falava em línguas angelicais. E também falava outros idiomas, de vários países. Esse demônio do engano, e Libras, estavam prontos para entrarem comigo dentro das igrejas. Antes de entrar na igreja, fiz curso de teologia. Ganhei um diploma, e uma credencial de pastora. O curso me vendeu. A primeira igreja que visitei, passei desapercebida. Ninguém descobriu nada. Fui bem recebida. Os irmãos perguntaram se eu tinha algum cargo, que igreja eu pertencia. Eu disse: sou pastora. E dei o nome de uma igreja que não existia. O pastor me deu oportunidade. Sua igreja estava cheia nesse dia. Eu fui ao púlpito e comecei a falar da palavra de Deus. E os 2 demônios que estavam comigo começaram a agir. Esses demônios faziam a maioria das pessoas entrarem em êxtase espiritual.
As pessoas ficavam emocionadas, alegres, e davam lugar para esse demônio trabalhar, achando que era o Espírito Santo. O demônio falava em línguas estranhas. Um rapaz falava em línguas estranhas. O demônio do fogo se aproximava das pessoas. Muitas delas sentiam a sua presença, achando que era o Espírito Santo, e davam lugar para ele. Muitas caíam no chão, saltavam, rodopiavam com esse falso culto, e esse falso poder. Eu proferia a palavra de maldições em línguas estranhas, na qual o demônio me concedia. Muitos, sem entender, aceitavam as minhas profecias e se alegravam. O povo dizia: essa mulher é de Deus. E o pastor me pediu para eu retornar mais uma vez. Eles não tinham a mínima ideia de quem tinha agido naquela noite. O povo me pedia oração, e eu orava com imposição de mãos. Passava o espírito maligno que estava em mim para aqueles irmãos. Eu amaldiçoava cada um deles, quando fazia as minhas orações. Eles aceitavam as minhas orações, e davam credibilidade à minha pessoa. Isso dava legalidade para os demônios entrarem em suas vidas. A minha fama se espalhou na minha cidade. Fui em várias igrejas e operei vários sinais. Amaldiçoei várias igrejas. O resultado foi que, depois de um falso Pentecoste, causado por esses demônios que me acompanharam, as pessoas pulavam, rodopiavam. Quando era em um outro dia, estavam fracas, vazias de Deus. Beberam das águas imundas oferecidas pelos demônios. Entrou um espírito do desânimo em suas vidas. Muitas desviaram, depois desse falso movimento. Os pastores que me convidaram se desviaram e pagaram alto preço, por terem entregado as suas ovelhas ao engano, causando as suas mortes espirituais. Eu creio que esses pastores fizeram isso não por maldade. Eles também foram vítimas do engano. E pagaram caro por não terem comunhão com Deus. A igreja passa por um momento difícil. Ela anseia manifestações espirituais. Mas esses mover do Espírito Santo tem cessado há alguns anos por causa do pecado. O povo anseia por esse mover de Deus, mas não querem pagar o preço da renúncia. Não oram pelas suas libertações. Eu acredito que o Espírito Santo usa as pessoas como Ele quer. Pode fazer saltar, rodopiar, sentir alegria, cair no chão por não aguentar a presença do Espírito Santo. Segundo Crônicas 5, 13 e 14. E aconteceu que, quando eles uniformemente tocavam as trombetas, e cantavam, para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbalos, e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé, para ministrar, por causa da nuvem. Porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. O que temos que fazer, é ficarmos ligados. Porque tem demônios que imitam as mesmas atividades. Irmãos, não deixe que pessoas desconhecidas coloquem as mãos em suas cabeças. Ninguém sabe da vida dessas pessoas, nem a sua condição espiritual. Talvez essa pessoa viva uma vida espiritual inferior à sua, e passa todos os seus problemas para você. E ainda passa o espírito maligno também. A única maneira de não haver essa transferência, é você viver uma vida santa, uma vida de oração. Se alguém colocar as mãos na cabeça de quem vive na santidade, o mal não passa. Pois tem a marca do Espírito Santo. Os demônios não podem entrar. Como ao pássaro vaguear, como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá. Provérbios 26, 2. Eu digo por experiência própria. Eu coloquei as minhas mãos na cabeça de um adolescente. Sua vida estava lacrada com o selo do Espírito Santo. Eu vi uma energia que envolvia o seu corpo. Ele estava coberto com o sangue de Cristo. Ele era propriedade exclusiva de Deus. Esse jovem é o exemplo daquela igreja, onde eu não via a mesma cobertura.
Havia uma igreja que não tinha enviado uma carta de convite para mim. Eu achei estranho. Todas as igrejas me chamavam, disputavam querendo me convidar. Essa igreja não ligava para mim. Não se importava por eu fazer sinais. A minha fama era comentada por todas as igrejas, menos nessa igreja. Ninguém falava o meu nome. A minha fama ali era abafada. Eu não me conformei. Aquilo era um insulto à minha pessoa. Eu queria envergonhar aquela igreja e o seu Deus. Invoquei Libras. Eu disse para ele: você me deu uma lista de todas as igrejas da cidade, menos de uma igreja. Ele me disse: eu te passei o nome das igrejas cegas, cumpri aquilo que eu disse, e você fez um ótimo trabalho para Satã. Eu respondi ao demônio: eu quero entrar lá. Quero descobrir o que essa igreja tem de especial, e o que vocês tanto temem. Libras olhou para mim furioso e disse: sua tola, você tem que obedecer ordens como eu obedeço. Somos os mestres do conselho. Conhecemos todas as igrejas desta cidade. Sabemos de todas as informações. Essa igreja não está na lista. Estamos pensando em alguma estratégia para atacar. Não podemos entrar de qualquer jeito. Se você quiser enfrentá-los, vai sem mim. Eu disse: vocês me disseram que eu sou uma bruxa poderosa, e ninguém pode me vencer. Agora estão me dizendo que eu não posso derrotar aquela igreja pobre, pequena, e de poucas pessoas? Vocês mentiram para mim. Eu preciso ver com os meus olhos, se essa igreja pode me vencer. Qual é a entidade daquela igreja, que vocês não querem que eu vá? Que espírito tão forte habita ali? Vocês me disseram que todos os espíritos estão comigo, principalmente os mais fortes. Eu quero ver o seu chefe. Aquele que é o rei de todos. Ele deu uma risada e disse: quem é você para conversar com Satã? Você não pode conversar com ele sem passar por nós. Eu vou mandar uma legião contigo. Lembre-se que tem um pacto com nós. Não pode nos abandonar. Depois que for humilhada nessa igreja, se quebrar o pacto, vai morrer à meia-noite por uma legião. Fui no culto dessa igreja. Estava acompanhada com uma legião de demônios. Ao chegar perto da porta, uma parte da legião foi embora. Por não resistirem ao poder da oração naquele lugar. O povo dali era diferente das outras igrejas. O povo é santo, e não havia escândalo neles e nem reprovação em nada. Seus rostos angelicais reluzia alegria e santidade. Eles estavam fazendo 40 dias de jejum e orações. Ao entrar nessa igreja, um irmão de trás do púlpito percebeu que eu era uma falsa pastora cheia de demônios. Eu havia entrado em várias igrejas, e todas acreditaram que eu era uma mulher de Deus. Já nessa igreja, eu não conseguia enganar. O irmão repreendeu aqueles demônios, dando ordem para eles saírem. Caí endemoniada no chão. Os irmãos expulsaram todos eles. Fui liberta. Caí nas mãos de Deus. Era dele agora. Essa igreja foi a ponte que me levou à verdade. Eu perguntei para os irmãos: que entidade forte é essa? Eles me responderam: é Jesus. Nunca leu a Bíblia? Não existe entidade forte aqui. O único maior é Deus que criou tudo. Eu aceitei a Jesus. Fizeram uma oração para que eu não morresse aquela noite pelos demônios. Fui para minha casa protegida. Ainda bem que existem igrejas que têm autoridade, apesar de serem poucas. À meia-noite, dobrei os meus joelhos para orar e agradecer. Os demônios que me ameaçaram não apareceram para me matar. Eu fechei a escola de bruxarias e dei o salão para a igreja. Queimei os livros de ocultismo. Agora, a presença que está em mim não é mais a dos demônios que imitam o Espírito Santo. Agora, essa chama é original que mora em mim. Recebi o dom de discernimento espiritual. Eu julgo os espíritos porque eu tenho domínio. Para aqueles que não têm, orem. Fiquem em vigilância. Não julguem sem ter certeza.
Peçam a Deus o dom do discernimento. Vigia a igreja. O demônio do fogo começou em várias seitas como o hinduísmo, budismo, feitiçaria. Agora, ele está entrando nas igrejas. Esse demônio entra nas igrejas e observa cada uma pessoa. Quem estiver fora da santidade, ele aproxima e engana. Já os que vivem uma vida santa, ele passa longe. Ele vê a marca do Espírito e passa longe. Um dia, eu fui visitar uma denominação. Agora, como serva de Deus. Não para enganar, mas para acrescentar. Uma mulher estava falando em línguas. Eu sabia que eu já havia visto aquela linguagem em algum lugar. Eu conhecia esse demônio. Quando ainda estava do lado das trevas, eu via que tinha algo estranho com ela. O Espírito Santo me disse: coloque as suas mãos sobre ela. Quando eu fiz isso, o demônio se manifestou, e eu o expulsei. Fui em outra igreja fazer uma visita. Um homem estava entregando várias profecias. Eu consegui discernir qual era o espírito que estava usando ele. Quando ainda era bruxa, eu entregava falsas profecias. Eu apontei a minha mão de longe e repreendi aquele demônio. O obreiro caiu no chão, e Deus o libertou. Esse demônio da falsa profecia desviou muitas pessoas, prometendo bênçãos em nome de Deus. Quando as bênçãos não se cumprem, muitos desviam. Ficam decepcionados com Deus por não cumprir. Revelações que não provêm de Deus estão desviando muitos. Eu tenho o dom de revelação e profecia. Só passo, se o Espírito Santo mandar. E até agora, todas se cumpriram. Eu deixo um alerta para a igreja. Cuidado com novas unções. Novos mover do Espírito Santo, novas manifestações, coisas que a Bíblia não ensina. Doutrinas acrescentadas. Cuidado com as falsas manifestações. Peça direção a Deus. Há aquelas pessoas que vivem uma vida santa, e têm a marca de Deus, têm as suas vidas protegidas. Essas pessoas que têm essa marca, têm o brilho do fogo que resplandece, e afugenta os demônios. Já para aqueles que não vivem uma vida santa, o demônio não vê a luz em sua vida, ele enxerga a escuridão na vida dessas pessoas. Ele se aproxima, e acende a sua pequena chama escura e fumacenta. E essas pessoas dão lugar para o demônio trabalhar, sendo o seu instrumento. Você que não é cristão, se não viver uma vida santa, poderá ser enganado por esse demônio. Não quero julgar ninguém. Estou alertando a todos o quanto esse demônio é sagaz. Eu finalizo o meu testemunho. Que todos busquem a Deus. Ele não deseja ver os seus filhos enganados. Que a paz de nosso Senhor Jesus esteja com todos. Amém.